Olá, meus queridos irmãos, presbítero Giovanni Cardoso, do canal Falando a Verdade. Mais uma mensagem para nossa edificação, que tem o seguinte tema: ao retirar o seu espírito da vida de um homem, Deus também retira a unção. Amém? É óbvio. Retirou o espírito, automaticamente sai a unção, a graça, a intimidade com Deus. 1 Samuel 16, 13 a 14, irmãos. É um texto que nós queremos trazer aqui, que vai tocar, não é? Vai tocar no orgulho de muitos líderes da igreja em todo o Brasil, no mundo, aonde chegar essa mensagem, não é? 1 Samuel 16, 13 a 14, preste atenção. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi a Ramá. Versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. A Bíblia de Estudo Pentecostal, o pastor Donald Stamps, diz o seguinte: por Saul rebelar-se contra a vontade de Deus, foi entregue à influência demoníaca. Tem pastores por aí, tem líderes, tem igreja, tem crente que acha que rebelião contra Deus, irmão, é simplesmente sair de uma igreja para outra. Rebelião contra Deus, eles dizem, não é? É o crente, a ovelha, contradizer ou refutar ou questionar um líder, um pastor. Isso é rebelião. Né? Rebelião, irmãos, é, por exemplo, alguém está pregando mentira no púlpito da igreja. Rebelião, irmão, é alguém estar ensinando a igreja, não é, corrigindo, admoestando, mas dentro da sua casa é um desmantelo só na sociedade, não é? Rebelião, irmão, configura também alguém está ensinando sinceridade e honestidade, sendo que ele é um péssimo exemplo de honestidade, vive enganando as pessoas no comércio, na cidade em que vive é um desmantelo total, não é? Na sociedade, no trabalho, em todas as áreas da vida, é um desmantelo. Isso é rebelião contra Deus. Pregar mentira, mentir, ser dissimulado, ser covarde, isso é rebelião contra Deus. Mas resolver sair de uma igreja para outra, de uma denominação para outra, servir a Deus, continuar servindo a Jesus, isso é rebelião? Parem com isso, senhores pastores adúlteros da verdade. Por favor, deixem de enganar a igreja. Em nome de Jesus eu peço. Amém? Muito bem. Saul desviou-se totalmente da presença de Deus. Deus o rejeitou, retirou a sua presença. A partir dali, Saul chegou até a profetizar dentro do palácio endemoniado. Mas Deus permitiu que ele governasse o povo de Israel por alguns anos ainda. Por várias vezes Deus colocou Saul nas mãos de Davi para que Davi o matasse. Se Davi tivesse matado ele, não teria sido punido, não. Foi um exemplo. Aliás, foi uma exceção. Aquilo ali foi uma escolha de Davi, porque Davi amava a Saul, amava, não é? Amava a Jonatas, a família de Saul. Entende? Então observe, irmão. Hebreus 13 e 17. Hebreus 13 e 17. A gente vai ver um exemplo, não é? Em que é um texto áureo que esses pastores mal intencionados, eles costumam usar, lançar para a igreja o texto, mas não explicam o contexto. Preste bem atenção, se não é verdade. Se você já não ouviu o seu pastor insistir, pregar muito nesse texto, né, para se autoproteger, se autoblindar. Mas ele não prega o texto completo, ele não explica como a Bíblia manda explicar. Ele diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Está com um mês mais ou menos que eu vi um pastor de uma determinada denominação, ele pregando isso para a igreja, uma palavra muito boa, e dizendo: irmãos, obedeça ao seu pastor, cuide do seu pastor, zele por ele. Ele é o homem de Deus, o homem escolhido, ungido de Deus. Palavra boa, dentro do contexto. Mas em momento nenhum ele parou e disse: agora, obedeça sim, inclusive a mim. Faça como Paulo. Paulo disse: olha, se alguém chegar diante de vocês pregando outro evangelho que não foi esse que eu ensinei, seja anátema. Inclusive eu, viu? Mesmo que seja um anjo do céu também, viu? Não aceite não. Então, pastor, vamos aprender. Vamos pregar a palavra de Deus por completo. Vamos dizer: olha, me obedeçam. Eu sou o líder de vocês, foi Deus que constituiu. Agora, enquanto eu estiver andando de acordo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Amém? O pastor Donald Stamps, que eu gosto muito de citar, a Bíblia de Estudo Pentecostal, para mim é a melhor Bíblia de estudo.
Ele diz o seguinte, baseado nesse texto de Hebreus 3,17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, não é? Aí ele diz o seguinte, a obediência e a fidelidade aos líderes cristãos, aos pastores e mestres, deve basear-se numa superior lealdade a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Lealdade a Deus, não é? Lealdade a Deus. Tenha cuidado, viu? Lealdade a Deus em primeiro lugar. Lealdade a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A lealdade do crente, ela deve ser em escala descendente, ou seja, de baixo para cima, da seguinte forma. Primeiro, lealdade a Deus no relacionamento pessoal, inclusive fidelidade aos princípios da sua palavra. Você tem que ser primeiro leal a Deus e não ao seu pastor. Amém? Faz parte da lealdade a Deus ser leal ao pastor. Mas se esse estiver de acordo com a palavra de Deus, então seja primeiro leal a Deus. Tem muitas pessoas, muitos crentes, irmãos, que preferem ser leal ao meu pastor do que ao Deus que é dono do pastor. Não é? Segundo, lealdade à igreja visível à medida que ela permanecer fiel a Deus e à sua palavra escrita. Seja leal à sua igreja local, à sua denominação, enquanto ela estiver sendo leal à palavra de Deus. Terceiro, lealdade aos dirigentes da igreja, enquanto permanecerem fiéis e leais a Deus, à sua palavra e ao seu projeto, ao seu propósito para a igreja. Então é isso. Seja primeiro leal a Deus, depois leal, não é? À igreja do Senhor, depois leal aos líderes da igreja. Se esses permanecerem fiéis a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Em 1 Samuel, capítulo 26 e 11, irmãos, 26 e 11 de 1 Samuel, não é aquela questão, não toqueis no meu ungido, não toque no ungido. Ah, porque Davi disse, longe de mim tocar no ungido do Senhor. E eu disse no início que Deus colocou por várias vezes Saul nas mãos de Davi para que Davi o matasse. Davi não fez por amor a ele. Foi uma escolha pessoal de Davi, irmãos. Não é uma regra. É evidente que hoje ninguém vai estar matando ninguém, literalmente, né, irmãos? Nós matamos o pecado, nós perseguimos o pecado, nós combatemos o pecado, não é? Não vamos matar a pessoa, literalmente. Isso quem faz é Deus, se aprove a ele. Amém? Aí diz assim, 1 Samuel 26 e 11. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma lá a lança que está à sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos. O soldado queria matá-lo. Não. Pega só a bilha de água e a lança e vamos embora. Aí, pastor Donald Stamps, na Bíblia do Instituto Pentecostal, explica esse versículo. Ele diz, Davi evitou matar Saul, pois tinha certeza de que o próprio Deus removeria Saul e que Davi ocuparia o trono no tempo determinado por Deus. A situação muito singular de Davi e Saul não deve ser tomado como motivo justo, irmão, preste atenção, para obreiros dirigentes da igreja continuarem vivendo no pecado e no mal. Então você, pastor, iníquo, pecador, homem perverso, homem mau, enganador da igreja, há muito tempo você perdeu a unção, viu? Há muito tempo. Você está aí à frente da igreja por alguns propósitos. Deus tem os seus propósitos. E um deles, viu? Um deles é exatamente para Deus tratar com os pastores auxiliares, com os demais obreiros da igreja, que deixaram você fazer o que quiser com a igreja por tanto tempo, né? Castigar o povo de Deus, foram coniventes, venderam o seu caráter, a sua dignidade, as benesses e as conveniências. Mas vai chegar o seu dia. Busque a Deus, corra para os pés de Jesus, porque talvez ainda haja esperança. Ainda haja esperança. Amém, irmãos? Essa expressão ungido do Senhor refere-se a Saul apenas quanto ao seu papel de rei de Israel. Não significava que continuava agora na unção do Espírito Santo. Não. Tinha perdido a unção. Não é, irmão? É óbvio, não é algo simples. Deus retirou o seu espírito de alguém, automaticamente o diabo toma conta. Lembra-se o que está escrito lá em Pedro? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas o Senhor está ao nosso redor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o teme e o livra. Veja, ao redor, o anjo do Senhor. Ao derredor, o inimigo.
Se Deus retira o seu espírito, automaticamente retira a proteção, retira o anjo. E aí o diabo que estava ao derredor toma conta. Foi o que aconteceu com Saul e tem acontecido na vida de muitos pastores desviados que estão aí oprimindo o povo de Deus. Mas o Deus que é dono da igreja não se deixa escarnecer, tem o seu tempo e tomará providência na vida de muitos dos senhores que se tornaram homens iníquos, homens perversos, filhos de Belial, assim como os filhos de Eli, lá no capítulo 2 de 1 Samuel. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, em nome de Jesus.